libertarianismo, quem diria, é uma forma de arte. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Antepavilion é uma ONG inglesa estabelecida em 2017, num antigo armazém no centro da cidade de Londres, no bairro de Hackney, num lugar conhecido como Oxton Docks. Essa região de Londres já foi tomada por armazéns para comércio marítimo e coisa e tal. Porém, com o crescimento da cidade e dos próprios barcos de comércio, os pequenos canais do centro de Londres tornaram essa atividade economicamente inviável. Como vários outros antigos armazéns da região, que antes eram usados para comércio e indústria, acabaram ficando abandonados por muito tempo. No final, essa região da Oxton Docks virou uma galeria de arte libertária, o Antepavilion. Uma galeria com um propósito curioso. O objetivo é explorar os limites da arte e da arquitetura em grandes cidades sufocadas pela regulamentação. Qualquer pessoa que queira construir uma obra de arte ou mesmo um artefato de arquitetura em praticamente qualquer grande cidade, mesmo sendo dono da propriedade onde isso será feito, mesmo sendo algo que não atrapalha nem gera externalidades negativas para vizinhos, acaba sufocado por uma burocracia sem fim. O Antepavilion subscreve o conceito de anarquitetura, a arquitetura feita sem arquiteto, sem licença, sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma interação com o governo. Altamente libertário. A burocracia das cidades, planos diretores, legislação local é uma loucura em qualquer lugar do mundo. Mas poucas são piores do que Londres. Existe um princípio conhecido como entropia legal. Os legisladores de um país têm sempre um incentivo enorme para criar novas leis. Eles vão precisar disputar a eleição em algum momento e é sempre bom poder dizer para o seu eleitor: eu aprovei a lei X que protege Y de Z ou coisas do gênero. Pouco importa se aquela lei é efetiva ou não, se realmente cumpre seu papel, se não causa mais problemas do que resolve no final das contas. Mas pior que isso, não existe incentivo nenhum para remover leis antigas. Ao contrário, mesmo quando descobrem que uma lei é ruim, preferem criar uma nova lei para tentar consertar a lei antiga ao invés de simplesmente revogá-la. O resultado disso é que estados modernos tendem ao caos legal. Todo dia são criadas milhares de novas leis nos estados, municípios, países, mas não só leis, atos, portarias, normas e pouca coisa é revogada. Ao final, a cada dia que passa, se torna mais impossível fazer qualquer coisa de acordo com a lei, porque começa a se tornar impossível sequer saber todas as leis aplicáveis a qualquer coisa. Quanto mais antigo é o Estado, pior. E a Inglaterra, particularmente a cidade de Londres, é dos mais antigos modelos que existem desse Estado de Direito atual. Como esperado, é um lugar que tem muitas leis aleatórias. Por exemplo, no século XVII, em 1666 mais especificamente, aconteceu um trágico evento conhecido como o Grande Incêndio de Londres, e boa parte da cidade pegou fogo, inclusive a Catedral de St. Paul. Depois disso, foi construída uma nova Catedral de São Paulo, que era, na época, a estrutura mais alta da cidade, com 140 metros de altura. Um orgulho para os ingleses de então e de hoje também. É uma catedral muito bonita. Foi o prédio mais alto de Londres até 1965, mas em 1889, uma empresa resolveu construir um prédio comercial de 3 andares próximo ao Palácio de Buckingham, a residência oficial da Rainha Vitória na época. Nada muito alto, era apenas 3 andares, porém atrapalhava a vista do palácio para a catedral. A rainha não gostou disso não. Então, em 1894, surgiu a primeira lei limitando a altura de prédios em Londres a 30 metros de altura. Era uma lei idiota e sem sentido, a ponto de que se percebeu mais adiante, ela atrapalhava o desenvolvimento da cidade. O correto seria simplesmente acabar com a lei, certo? Não, ao invés de acabar com a lei, criaram uma nova lei que instituía 8 pontos de vista protegidos. Você poderia até construir prédios maiores, desde que não obstrua esses 8 pontos de vista específicos. É um pouco mais de liberdade, verdade, mas é mais complexidade também. E nesse caminho acaba surgindo cada vez mais leis. O resultado final é que, para atender essa lei de 1900 lá vai pedrinha, Londres tem vários prédios com formatos absurdamente estranhos, porque precisam garantir a linha de visão da catedral.
Mas lógico que não é só essa confusão, existem milhares de outros regulamentos, limitações, licenças. Londres é dividida em 32 distritos, algo que se assemelha a subprefeituras, como existem no Rio, em São Paulo e em algumas outras cidades brasileiras. Mas lá as subprefeituras são mais poderosas, elas podem emitir decretos, fazer leis locais, regulamentação de construção e outras coisas. E todas elas prontamente inventaram uma montanha de limitações, diferentes entre si. O resultado disso é que se torna um inferno completo construir qualquer coisa lá sem subornar alguém, ser amigo de alguém na subprefeitura. São tantas leis, regulamentos, restrições, algumas esquecidas, outras contraditórias entre si, todas absolutamente subjetivas, que chega a ser cômico ou trágico se você pretende construir alguma coisa. Foi justamente para expor o ridículo dessas regulamentações que surgiu o Antipavilion. Do ponto de vista libertário, você sabe, você pode construir qualquer coisa que queira na sua propriedade. Um vizinho pode, em tese, até cobrar indenização, caso você tenha gerado uma externalidade negativa para ele, gerado algum dano na propriedade dele. Mas ele não pode te impedir de construir. A vista de alguma coisa, por exemplo, é ótimo, mas a menos que você use, delimita e defenda algo, não é sua propriedade. Você pode até alegar externalidade negativa nesse caso e cobrar indenização, mas não pode impedir que alguém faça isso, que alguém construa. Lógico, vizinhanças numa sociedade libertária podem acordar de forma voluntária regras de convivência. Provavelmente haveria isso, mas ninguém pode ser obrigado a mudar a propriedade que já existe. Mesmo que você ache o arranjo libertário permissivo demais, há de concordar que o modelo atual é um absurdo de complexo e sem sentido. Para chamar atenção a isso, o Antipavilion organiza uma competição anual de obras de arte agoristas e arquitetura que possam ser construídas sem licença, ou propositalmente ferindo regras locais. Inclui sempre um arranjo, alguma ocultação para permitir o funcionamento sem necessidade de alvará, sem chamar muita atenção. No ano de 2017, o vencedor foi a instalação chamada HVAC, um projeto de um apartamento disfarçado de duto de ventilação. Como a legislação da área permite dutos de ventilação no topo dos prédios, por que não construir todo um apartamento ali completo? Pequeno, é verdade, porém com formato de duto de ventilação. Em 2018 foi o Airdraft, um enorme barco, instalação, área coberta, que conseguia navegar pelos canais estreitos de Londres, atendendo a regulamentações portuárias de navegação do local apenas porque era inflável. Ele não atendia no tamanho, não atendia na altura, mas qualquer coisa era só desinflar que ele passava a atender. Para passar pelas pontes, por exemplo, bastava ser desinflado. No ano de 2019, ganhou o Potemkin, uma estrutura de madeira no topo do prédio que servia ao mesmo tempo como tela de cinema e permitia também apresentações de balé. Mas aí talvez os jurados tenham ficado muito confiantes. Essa estrutura chamou a atenção de algum burocrata desocupado da subprefeitura de Hackney e aí começou a confusão. Fiscais da subprefeitura foram fiscalizar aquela obra de arte, acabaram percebendo as obras de arte de 2018 e 2017 e falaram: que absurdo, anarquia no Reino Unido, não pode, cadê a licença, cadê o carimbo, cadê a assinatura em 3 vias com a identidade junto, tem que tirar isso tudo. Resultado, a subprefeitura entrou na justiça contra o Antipavilion, embargos, injunções, ordens de busca, enfim, usando todo o arsenal burocrático de violência estatal para forçar eles a retirar essas obras de arte. O Antipavilion, porém, achou isso bastante interessante, inclusive ligado ao interesse fim da galeria, e resolveu não apenas peitar a subprefeitura, como continuar com o evento. Não retirou nenhuma das instalações anteriores, desafiando a subprefeitura e todas as ordens judiciais. Entrou, lógico, com ações na justiça também, mas ainda dobrou a aposta. Fizeram um concurso em 2020 e o ganhador foi a estrutura Sharks, uma estrutura feita propositalmente para irritar os burocratas da cidade, com 5 tubarões em fibra de vidro em tamanho natural de espécies atuais extintas. O maior do meio é o Megalodon. Essa instalação foi construída em homenagem a um outro tubarão de fibra de vidro em tamanho natural, que foi criado em 1986 na cidade de Oxford, chamado Haddington Shark. Esse tubarão de Oxford gerou uma enorme disputa judicial entre a cidade de Oxford e o dono do dito tubarão. A cidade afirmava que o tubarão não condizia com a harmonia do ambiente em que ele estava.
E o dono do tubarão alegava que estava na propriedade privada dele, né? Enfim, o caso gerou muita coisa na época, chegou na Suprema Corte, que deu razão ao dono do tubarão, alegando que sim, conforme dizia a prefeitura, era uma estátua horrível, aquilo não estava de forma alguma em harmonia com o ambiente, mas ele não foi criado para ter harmonia com o ambiente mesmo. Ou seja, deu ganho de causa ao dono do tubarão. E o Antipavilion, ao dar o prêmio de 2022, fez uma alusão justamente à birra democrática da Inglaterra num evento em que os burocratas perderam. Os 5 tubarões do Antipavilion cantam músicas alegres com suas bocas abertas, como que sacaneando os fiscais da subprefeitura. É lógico, a subprefeitura não gostou disso, entrou com mais ações na justiça. O Antipavilion considera que todo o processo judicial é uma obra de arte. É uma obra de arte de anarquitetura. Uma instalação pós-moderna que busca mostrar o absurdo das incontáveis regras e leis que, de tão numerosas, subjetivas, inconsistentes, contraditórias, acabam deixando na mão do burocrata decidir o que ele quiser. Pode decidir que pode decidir que não pode. A batalha judicial já se arrasta há meses. Tudo documentado no site da organização. Afinal, isso faz parte da obra de arte chamada Sharks, com um ponto de exclamação é importante. Cada embargo, cada petição, cada contranotícia, cada protesto, multa gerado pelos burocratas são automaticamente incluídos na bela instalação artística. Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã desse tipo de arte moderna, de instalações e coisa e tal, mas essa me pareceu particularmente linda. O mais legal é que os vizinhos do Antipavilion vestiram a camisa, estão do lado do Antipavilion e brigando contra a subprefeitura também. Ninguém mais aguenta o Estado. Esse vídeo foi feito com base num vídeo do canal CGP Grey, The Battle of the Sharks. Link na descrição desse vídeo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!